E aí, quando a gente vai para a estatística um pouquinho mais avançada, a gente pode usar outras ferramentas, como a que eu citei para vocês, que é o DOE. O DOE, ele pode ter múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, eu vou fazer uma análise que a gente chama de análise fatorial. Eu vou ter 2 elevado a k. K é o número de fatores que eu quero analisar. E aí, isso aqui vai me dar o número de amostragens. K, por exemplo, eu quero avaliar 3 variáveis. Então, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu preciso de 8 testes. Por que eu preciso de 8 testes? Eu vou pegar cada variável, no meu caso são 3 variáveis, né? Então, vou ter 3 variáveis. Então, variável 1, variável 2, variável 3. E eu vou ter que testar as variáveis com positivo, negativo, negativo. O que é positivo e negativo? Positivo é o valor máximo, negativo é o valor mínimo. Perfeito? Então, valor máximo de um, mínimo e mínimo. Valor máximo, máximo, mínimo. Valor máximo, mínimo, mínimo. E valor máximo, máximo, máximo. Perfeito? Quantas amostras eu fiz até agora? Uma amostra, 2, 3, 4. E aí agora eu preciso fazer com menos. E, obviamente, vai dar as mesmas coisas aqui, então vão ser 8 amostras, né? 1, 2, 3, 4 e mais 4 com menos. Então, por isso que eu precisaria de 2 elevado a 3, que são o número de variáveis que eu quero analisar, para eu ter uma amostra, no mínimo, para cada item no valor máximo ou no valor mínimo, para eu analisar o quanto que cada um impacta. Então, olha só, ficaria com a tabela desse jeito aqui. Seriam as minhas 8 amostras. Então, meus 3 fatores nos seus valores mínimos, nos seus valores máximos. E aí, quando eu comparo esses 8 testes, eu posso falar, por exemplo, o que mais impacta o meu processo. Se é a utilização de algo com muita ou pouca água oxigenada, se é o uso de muito ou pouco ferro, se o pH alto ou baixo no meu processo. Então, conforme eu vou analisando cada uma daquelas variáveis, eu identifico que a variação de pH impactou pouco, a variação de ferro impactou mais, mas o que mais impactou foi o uso de água oxigenada, né? Ele impactou bastante. E ele, inclusive, compara o uso dessas combinações. Às vezes, a água oxigenada impacta muito, mas quando eu uso água oxigenada no valor máximo mais ferro, impacta muito mais. Ou não, vamos ver. Quando eu comparo água oxigenada junto com ferro, eu vejo, opa, os dois impactaram mais, tá vendo? Agora, quando eu uso pH com água oxigenada, deu mais ou menos a mesma coisa. E ferro com pH impactou foi menos, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma variação muito grande, significa que sim, aconteceu um impacto de variáveis combinadas, ou não. Nesse caso aqui, eu estou analisando a saúde, né, de um paciente. Se ele variou muito com ou sem consumo de álcool, olha só o que pode acontecer. Ele tinha uma saúde ótima sem consumo de álcool e com consumo de álcool ele teve uma saúde péssima, né? Só que sem consumir remédio, ele teve uma variação menor. Ou seja, se eu consumo álcool combinado com remédio, ele me traz um impacto muito maior. Ou seja, álcool e remédio junto não combina. Então, o tanto que impactou. Se eu só tenho o mesmo nível de consumo de álcool, mas sem a utilização de remédio, a saúde piorou, porque o álcool impacta na saúde, mas piorou pouco. Então, álcool impacta, sim, mas o que mais impacta nesse caso é álcool junto com remédio. É o que eu vejo aqui nessa análise. E ele me traz esse gráfico aqui na análise também do DOE. Ele me mostra quais dos fatores juntos ou separados mais impactam. Nesse caso aqui seria o fator C. O fator C é o que mais impacta, mas quando eu combino os três, eles são os segundos fatores que mais impactam. E o fator A sozinho, tadinho, ele não impacta tanto assim. Só que olha a diferença do fator BC para o fator ABC. Quando eu combino o BC, eles não impactam tanto. Mas quando eu jogo o A dentro do BC, apesar de ele ser muito pouco relevante, ele passa do BC para o ABC, né? Do fator A, B e C. Olha o tanto que sobe esse tantão aqui, ó. Então o fator A, ele maximiza os fatores B e C quando juntos, mas ele sozinho não impacta não. Então para isso que serve a análise de DOE. DOE significa Design of Experiments.